Isso. Ô, Rodrigo, assim, pouco antes da gente começar, tu me mostrou uma pedrinha. É. Deixa eu ver essa pedrinha aí. Não é bem treta, não, mas... Primeiro ver esse aqui. Quase que eu dei um pulo, cara. Olha, já dizia o sábio Salomão, ninguém é hétero quando a barata é voadora, né? Mas por que eu tô mostrando a barata? Você vai entender. Tá bom. É porque, assim, não quero treta, mas há pouco tempo eu fui desafiado aqui. Então, o Sérgio veio aqui, ele fez um Ciência Visita aqui no Flow, e eu e o Jean estávamos na mesa e a gente estava falando mesmo de um... E, aliás, Sérgio, um abraço pra você. Eu estou lamentando você não estar aqui no bate-papo, de coração. Você sabe, com muito respeito. E uma das coisas que o Sérgio falou é o seguinte, eu vou trazer um fóssil aqui, e eu sei que foi o recorte, não foi exatamente o que ele falou, mas no recorte, assim, o Sérgio Sacani desafia Rodrigo. E colocam lá, né? Eu vou trazer um fóssil que eu tenho na minha casa e vou provar pelo fóssil aqui, vou medir o fóssil aqui. Achei que foi uma força de linguagem, porque ninguém tem como medir um fóssil em loco assim, se você não tem aparelhagem laboratorial para pegar, né, toda a questão ali do... Ele vai falar melhor de datação do que eu, mas já que ele não veio, eu vim e trouxe o fóssil, que era para ele trazer. E esse fóssil, você pode... Vê qual câmera que tá com o melhor close aí. Deixa eu ver. Não sei se é a do centro aqui, você já conhece aí. Aí, Gianzão. Pega aí. Isso aqui é só abrir, né? Pode abrir. Aí dentro, essa baratinha, você vai entender porque que eu dei a barata também. Isso aí é um trilobita. É um trilobita. Pô, cara, isso daqui é só umas ranhuras que tu fez na pedra. É, umas ranhuras. É um trilobita. Aqui, não é não, família? Olha aí, dá pra ver, Jean? É um dos mais antigos tipos de fósseis que existem. Lembrando, bem claro, que eu não sou paleontólogo, então essa é uma área que eu namoro com admiração à distância, mas não sou especialista nela. Só que, olha que interessante. Eu vou deixar até que o Marcos fale mais sobre isso. Um fóssil desse, por que eu coloquei a barata? Se, pela lógica, essa rocha aqui tem milhões e milhões e milhões de anos, e o fóssil está dentro dela, então ele tem que ter mais tempo ainda. Lógico. Se você pega uma caixa e coloca cimento em volta e o cimento tem 400 anos, a pessoa que está ali tem que ter no mínimo 400 anos, porque o cimento está fora. Concordo. Só que, se eu deixasse uma barata como essa, ao relento, quanto tempo, ou mesmo ao relento ou sob condições, não importa, quanto tempo, daqui a 3 meses, o que sobraria dessa barata? Nada. Mas aqui sobrou tudo. Como é que isso aqui pode ser milhões de anos? É a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Se tem milhões de anos, eu não estou chamando o trilobita de barata, mas só fiz uma comparação. Se ele ficou milhões e milhões de anos para se fossilizar, não era para sobrar absolutamente nada. E como é que vocês, então, explicam isso daí? Antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria dizer 2 coisas para a galera que está escutando a gente. Eu não quero dar carteirada, não é essa a questão, mas por que eu pedi o Marcos para vir? É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, a galera vai entender. Eu não gosto de treta e faço aqui à distância, sem nenhuma demagogia, um elogio ao Sérgio. O Sérgio sempre se demonstrou muito educado. Assisti poucas coisas dele, confesso, mas sempre se demonstrou educado, diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão. Acho que, sabe? Você já tretou com o Pirula, cara? Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí ele fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta pra ele. Com quem? Fala com quem? Fala com minha vaquinha. Entendi. Não, sério, porque eu acho o seguinte, quando o camarada começa a xingar palavrão, é porque ele já não tem argumento. Quando ele perde a postura... Quando o cara é acadêmico, ele sabe discutir com classe. Quando ele abaixa, é igual a mulher brigando na feira. Você entendeu? Uma mulher de classe, eu assisti um filme uma vez, Vestida para Matar, muitos anos esse filme. E eu lembro de uma cena que era uma menina que ela era toda doida, delinquente e tudo, e aí ela pensa que morreu, ela foi condenada à morte, mas o FBI fala assim, olha, você não morreu, a gente deu uma injeção só para descansar, mas aquela morreu e você vai se tornar uma assassina de aluguel e você vai viver. Ela aceitou, e ela foi treinada por uma mulher lá do FBI. Filme. E aí ela queria discutir tudo na base da pancada. Aí a mulher, que era clássica, falou assim, não, você quer vencer um inimigo, seja clássica. Você não vai na base da periferia. Sabe, eu aprendi esse detalhe com esse filme. Eu acho que a gente tem que ter postura. Se o que eu falo procede, eu não preciso xingar sua mãe, te xingar de que você fala porcaria. Isso, em filosofia, e quem é acadêmico sabe o que eu estou falando, se chama argumento ad hominem.
é uma falácia. Então, eu não preciso ficar, com todo respeito, como alguns pregadores que pensam que Deus é surdo e ele só pega gritando Senhor! Com todo respeito, Deus não é surdo. Dá para eu falar do evangelho do jeito que eu tô falando aqui. E também dá para eu falar com classe sem ficar xingando sua mãe. Isso para mim é ser barraqueiro, é coisa para feira. Pirula para mim gosta de feira. Entendi. Você entendeu? O Sérgio não. O Sérgio é outra categoria. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com Pirula. Mas tudo bem. Jesus mandou a gente orar pelos inimigos e orar por quem nos persegue. Eu tenho que botar o evangelho. Inimigo é meio forte também, não é? Não, inimigo não é assim, mas também o cara que fica falando que eu só falo B, não vou falar que ele é meu amigo. Ele pode ser outra categoria, mas amigo também não é, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Eu nem queria falar do Pirula. Paz e amor pra você, fica na paz, continua me xingando aí à vontade e vai falando com minha vaquinha. Agora, com relação ao Sérgio, o que acontece? Quando ele falou aquilo, originalmente nós estaríamos com uma outra pessoa aqui, um outro convidado, não é? Uhum. Aí o outro convidado não pôde vir por qualquer razão. Eu mesmo sugeri pro Bruno. Falei, Bruno, eu bateria um papo com o Sérgio, mas eu gostaria de uma coisa. Estou explicando pro pessoal de casa entender. Eu queria trazer alguém comigo e vou explicar a razão. Vou dar um exemplo com a vacinação. Como um assunto muito polêmico. E eu ouvi médicos defendendo a vacinação com todo o argumento médico, e eu vi médicos criticando a vacinação com todo o argumento médico. Eu tomei minha decisão, não vou falar qual é aqui agora, para não gerar polêmica, esse não é um tema. Eu tomei minha decisão sobre a vacinação pelo que eu ouvi. Mas, se um médico, vamos supor que minha decisão foi contra a vacina, e você me trouxer aqui para conversar com um médico que é a favor da vacina, ele vai me dar carteirada à torta e à direita, porque a área dele é medicina, não é a minha. O contrário também seria verdadeiro. Se eu fosse a favor da vacina, fosse conversar com um médico que é contra, ele dá carteirada. Então, o que acontece? Como esta... É mais ou menos a minha posição com qualquer programa que eu faço, né? Não, mas você é inteligente. Eu não estou puxando seu saco, não. Então, o que acontece? Na área do conhecimento, tem aonde você se especializa e onde você não se especializa. Se eu fosse conversar com o Sérgio sobre arqueologia, sobre a crítica textual do Antigo Testamento, sobre hebraico, empréstimos da língua persa no livro de Daniel, coisas técnicas que eu dei aula semana passada na pós-graduação do UNASP. Não estou me exibindo, não. Por exemplo, a questão da escrita cuneiforme acadiana, ou como é que eu sei a datação de uma cerâmica romana diferente de uma cerâmica bizantina, ou do período do ferro. O Sérgio também vai boiar, porque não é a área dele. Você está entendendo? Mas como ele me chamou para um terreno que é a área dele, eu quis trazer alguém que é da área, até para falar assim, que eu não estou falando bobagem. E acho que é importante o pessoal conhecer o currículo do Marcos, porque o Marcos, eu não estou aqui para enaltecê-lo, ele foi até a aposentadoria professor da Unicamp, tem um recorde brasileiro nacional de publicação de artigos científicos em Qualis A. Tem uma reação química. Com o meu nome, com sim. Com o nome dele. Então, quer dizer, o cara não é porcaria. Desculpa, ele não é um youtuber. Você tá entendendo? Ele não é um youtuber que fica falando um monte de coisa, não. Ele é acadêmico. Só pegar o Lattes. Você quer saber? Você pega o Lattes, pega as publicações. Aliás, eu tô precisando alimentar meu Lattes. Eu tenho precisando colocar mais artigo acadêmico ali. Pega o Lattes, o currículo Lattes da pessoa, o que ele ensina. Então é que ele não vai pregar para ninguém, ele vai falar de ciência. Mas por alguma razão que eu respeito, embora me surpreenda, o Sérgio preferiu não vir. Mas como naquela fala do programa, que foi o recorte, ele falou que ia trazer o fóssil, então eu trouxe o fóssil. E aí a pergunta que você fez é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos. Eu, como leigo em paleontologia, a pergunta da barata eu faço para isso aqui. Se a barata deixada aí na natureza, em 3 meses eu não tenho nem as asas dela, como é que um trilobita deixado milhões de anos foi fossilizando aos pouquinhos e manteve tudo, inclusive o olhinho muito bem feito. O próprio Charles Darwin falou que o olho é a parte mais complicada da evolução, porque você não consegue explicá-lo através da evolução. E o trilobita, qual é o ancestral do trilobita? Quando ele aparece lá você tem vários períodos, cenozoico, fanerozoico, ele vai explicar isso. Então, eu não consigo ver como é que isso aqui tem milhões de anos e preservou, inclusive, toda a estrutura do ser. Eu só consigo ver isso aqui como um soterramento instantâneo que, de certa forma, petrificou o bichinho de uma vez só. Porque se ele ficou ao oxigênio, exposto ao ambiente, por uma semana, já não seria mais um trilobita. Porque nem um mamífero
fica tanto assim. Mas aí eu vou parar aqui, senão eu vou começar a falar